Olá, muito boa noite. De volta aqui à nossa live. Deixa eu chamar aqui, olha, são dois, são dois artistas, né? Uma atriz, a Escila Menezes, e o Roberto Diógenes, que faz uma apresentação, uma interpretação espetacular de um personagem do filme Agente Secreto, que é o delegado Euclides. Então, tenho a honra de recebê-los, para eu colocar aqui o Robério. Diógenes, boa noite. Olá, boa noite, Joaquim. Boa noite a você. Olha, muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou colocar a Escila daqui a pouco aqui também na nossa tela, mas eu quero Hum. primeiro te parabenizar, né? Porque a premiação também é sua. E você faz uma interpretação magistral do delegado, o delegado do tempo da ditadura. Então, eu gostaria de começar perguntando a você, e eu já vou trazer a Escila aqui, mas antes eu quero passar a palavra para você fazer a sua saudação e perguntar a você como é que você recebeu esse prêmio, o que significa esse prêmio para você particularmente? Bom, primeiro, agradecer o convite de estar aqui com você, é uma honra. Gosto demais do canal. É, então, muito obrigado mesmo. Hoje foi um dia atípico, porque, aliás, desde ontem à noite, é, a gente estava no momento. Só um momentinho, Joaquim. Tá. Vou colocar aqui, olha, a Andrea está aqui nos bastidores assistindo, acompanhando aqui, olha, aqui, esse é o delegado Euclides. Dá muita raiva dele. Voltei. É porque nós temos plateia na sala e o som Aqui, estava vazando para cá. Mas, pelo amor de Deus, tá me dando delay. não, tá, fique Né? tranquilo, estamos ao vivo, É, é assim. Aqui, é, olha, aí, obrigado, é, Euclides, mas conta aí como é que você recebeu essa premiação. bom, coincidentemente, eu estou aqui, estou em Fortaleza, né? Falando com você aqui de Fortaleza. E ontem estava aqui no Ceará a dona Tânia, né, que faz a dona Sebastiana, estava a Hermila Guedes, estava o Vinícius Oliveira, que fez o Central do Brasil, o garoto lá com a Fernanda Montenegro. Eles estão rodando um filme aqui no Ceará de um diretor, o Alain Berton, e que inclusive eu também vou fazer esse filme. E aí eu convidei todos para a gente assistir o filme aqui na minha casa. Então, comprei o champanhe, fizemos assim uma festa. Na hora da premiação, que começou e falou o vencedor, filme internacional, o Agente Secreto, já foi uma festa. E depois do Wagner, faltou champanhe já para comemorar. Né? Mas é aquela sensação, um é bom, como é que é? Dois é bom, três é demais, né? Três indicações, né? Duas é felicíssimo, é uma honra. E aí essa nossa festinha viralizou, né? Já entrou aí nas redes sociais e tudo, e foi muito bacana. Eu já acordei com 1000 ligações de entrevista, passei o dia hoje dando entrevista, então é muito bom, porque fortalece, eu digo, esse prêmio fortalece o cinema nacional, fortalece o cinema nordestino, fortalece o cinema vigoroso do Pernambuco, fortalece o cinema do Ceará, na medida que tem dois atores do Ceará, eu e Giane, no momento em que no Ceará está se criando uma empresa pública de cinema, né, que é a Ceará Filmes, né? Então isso vem fortalecer, né? Vejo com muito bons olhos. Aqui no Ceará a gente tem o governo do estado, a Secretaria da Cultura fez um streaming, né, que é Ceará Mais, Ceará com S. Você entra, se cadastra e você vê todos os filmes produzidos aqui no Ceará. Então, mostra que o nosso o cinema nordestino, nós somos resistência, nós somos fortes, né? E o Kleber faz questão de ter essa identidade nos filmes dele, né?
Ainda Estou Aqui era um filme que se passava em torno de uma família, o agente secreto, ele abre mais e vai ali para mostrar como vivia o Recife em 1977, né? Como é que era a atmosfera ali sobre a égide da ditadura militar, né? Que legal. E o Ceará, eu acho que é o estado que tem mais artistas por metro quadrado no Brasil, né? Eu não sei de que região você é, o Cariri, por exemplo, uma região assim que eu diria de muita criatividade, né? Você é de que região aí, Roberto? Jorge? Olha, a minha região, a região dos Inhamuns, é a região mais seca do Ceará. É uma cidade que fica a 400 quilômetros, é Parambu, fica quase extremando com o Piauí, né? A região do Cariri é conhecido por ser o berço cultural do Ceará, né? Está ali quase na fronteira com Pernambuco. O sotaque Exato. no Cariri já é próximo do sotaque pernambucano, tem o di, tem o ti, né? De titia. Enquanto a minha região é di e de titia, né? Então, Legal. as diferenças, né? Mas é isso. Ô, Tudo Roberto, é competência. vou querer saber mais da tua carreira, mas eu vou trazer aqui uma amiga sua, que vocês já trabalharam juntos, que é também do Ceará, que é a Exila Menezes. Exila, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos participar dessa conversa, que é uma conversa, tá? Então, vocês já trabalharam juntos, né? Então, Exila, a gente, é claro, vamos extrair mais aqui do Roberto Jorge por conta dessa premiação, porque o filme é um dos filmes mais comentados hoje no mundo todo, né? Então, nós vamos extrair mais sobre essa produção, mas eu quero ouvir você também e quero que você participe dessa conversa e perguntar para você, você que é jurista e é também atriz, então é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Perguntar como é que você, então, recebeu esse prêmio como quem é também do cinema e é também jurista pela democracia, que lutou agora recentemente contra um projeto autoritário. Bom, primeiro, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui e não só porque eu gosto da TV 247, muito feliz com o seu convite, Joaquim. Grande abraço para a Sara Góes, para o querido também e cearense Arnóbio Rocha. E muito feliz de dividir mais uma vez a tela com Roberto Diógenes, grande parceiro, ator maravilhoso, né? Bom, eu acho que a premiação ela traz várias coisas importantes, certo? Antes de mais nada, uma forma de festejar de forma coletiva e dar destaque à cultura. Além disso, o cinema. Premiar um filme, porque, antes de mais nada, Agente Secreto é uma grande obra-prima, independente de qualquer coisa. Terceiro, a atuação dos artistas. Aí eu incluo não só a direção, mas os atores, né? E meu abraço especial para Roberto Diógenes e Jeane Albuquerque, dois colegas aqui, ator e atriz maravilhosos, né? E aí eu tenho algumas questões especiais, que é a questão da região Nordeste e do tema ditadura. É muito interessante que no ano passado a gente tinha uma premiação também internacional por um grandioso filme com atuação extraordinária da Fernanda, direção do Walter Salles e tudo mais, das Fernandas, né? E que tinha a temática também da ditadura. Só que a gente tem duas histórias que tratam da mesma momento dramático e trágico da história do Brasil, né? Mas com perspectivas diferentes. Uma é no Rio de Janeiro, outra é no Pernambuco, certo? E aí eu tenho a perseguição, né, e o desaparecimento de um homem que era um político extremamente importante no período pré-golpe de 64, que desenvolveu também uma atuação muito corajosa e humanitária, seguida da sua família, não só da Eunice, mas, né, mostra ali o envolvimento da família, isso é extremamente comovente, e uma família de classe média, né? E aí, classe média alta, enfim. Esse é o retrato, porque ali a intenção de contar a história, né, da Eunice, da luta, né, e
é do Rubens Paiva. E no caso do Agente Secreto, a gente vê. Então, assim, Ainda Estou Aqui tem um destaque muito especial para a questão da tortura, né? E da coisa monstruosa que foram os sequestros, desaparecimentos, as mortes e as torturas. No caso do Agente Secreto, eu tenho uma coisa muito especial, que aí o delegado Euclides é uma dessas personagens que foi extraordinariamente retratada por você, Roberto, não é porque a gente é parceiro, conterrâneo, é porque realmente o trabalho é lindo, né, que você faz, mostra a corrupção na ditadura. E não só isso, além de trazer a corrupção na ditadura, mostra como a ditadura trouxe um atraso tecnológico extraordinário, terrível, né, para o Brasil, especialmente para o Nordeste, porque o personagem do Wagner, né, é um personagem que tinha uma liderança numa pesquisa e mostrava pesquisadores desenvolvendo trabalhos de ponta, né, de tecnologia de ponta, com mulheres cientistas, é muito interessante, né, e mostra o desmonte disso por uma questão de lucro, na realidade não é de lucro, né? de corrupção mesmo, e por um colonialismo interno, até porque, dentro da perspectiva daqueles caras, né, que tiveram aquele embate com o personagem do Wagner, o Nordeste não precisava fazer isso. E, para finalizar, mostra não só essa perspectiva corrupta, né, de altos escalões, né, do governo federal no período da ditadura, e mostra também essa corrupção do guarda da esquina, tá entendendo? Do delegado, daqueles cargos comissionados que a Giane faz aquelas cenas maravilhosas. Ele vai estar batendo com o dedo só, diz, eu sou cargo comissionado. Aquilo é uma síntese, uma cena rapidíssima que Kleber Mendonça, na sua genialidade, consegue sintetizar o que era o instrumento privado de órgãos públicos para benesses, né? Enriquecimento de forma desonesta. Falei muito, porque é empolgante demais, querido. Priscila, olha, lembrar que o Arnob Rocha está aqui, audiência muito qualificada nossa. Parabéns, Joaquim Monstrão, minha amiga e companheira Cecília Menezes, Rogério Diógenes, maravilhosa atuação. E o Arnóbio, que também jurista, ele diz aqui que o Roberto deu credibilidade ao delegado, impressionado como já os encontrei em delegacias em São Paulo. É impressionante. Realmente, eu também já fiz muita cobertura policial, é o próprio delegado, entendeu? Ali você é o delegado. E é curioso, e aí eu vou perguntar para você duas coisas. Como é que você construiu esse personagem e por que quem você se inspirou? Como é que foi o laboratório que você fez para construir esse personagem? E por que ele gosta do Marcelo, né, do personagem lá, que é o personagem interpretado pelo Wagner Moura? Você acha por que tem justamente essa empatia que é construída, esse afeto que, inclusive, leva os dois policiais a morrerem justamente porque ele mobilizou os dois policiais? Eu não vou dar spoiler do filme aqui, não. Mas, enfim, como é que você construiu o personagem? Por que na sua interpretação, o Robério, sendo um matador, né? Ele é um matador, curador, falando do passeio, por que ele tem uma empatia com o Marcelo? Olha só, quando a gente é selecionado para um filme, TV, ele está procurando um ator que tenha aquele perfil, que tenha que fotografe próximo do que eles querem, né? Esse personagem foi um teste, eu não fui chamado diretamente, é um teste que abriu para o Brasil inteiro. Eu passei por 3 fases dentro desse teste. Na última fase foi diretamente com o Kleber, né? E terminou o teste, o Kleber falou: Roberto, gostei muito do teu vídeo, do teu teste. Você dá uma profundidade, ao mesmo tempo você dá uma leveza ao personagem.
você vai perceber dentro do roteiro que você vai ter camadas a mais para descobrir, e esse personagem é um personagem rico, você vai ter muita possibilidade de apresentá-lo maior. E quando eu escrevi esse roteiro, esse delegado é um delegado pernambucano, mas eu gostei tanto do seu teste que não tem problema, o delegado pode ser um cearense, então quero convidar você para fazer o filme. Aí eu gaguejei, né? Faz parte do teste. A Emily, então, disse assim, não, dentro das características que a gente queria, foi difícil chegar a um ator, e você é exatamente o que a gente está querendo do filme. Eu, tá bom, obrigado. Quando eu terminar aqui a nossa live, eu vou ali para o canto chorar, né? E uma coisa interessante, porque quando você faz teatro, que você ensaia um espetáculo, você vai desenvolvendo um personagem, as características, você vai improvisando, ensaiando, você tem um tempo ali de 2 meses intenso para você chegar depois de colocar o espetáculo em cena, você vai experimentando o figurino, trazendo roupas, experimentando se aquilo vai te ajudando a construir o personagem, até que o personagem fica tomando corpo, até que esse figurino também dá corpo ao personagem. No cinema, não existe esse tempo. Você já chega meio que pronto pro personagem, do tipo, você fotografa ali, você tem ali poucos ensaios. Eu tive pouquíssimos ensaios, mas no primeiro dia do meu ensaio, teve também prova de figurino. E quando eu vesti o figurino, né, que já vem pronto para você, inclusive, não é você que vai descobrir o figurino, né? Quando eu entrei dentro do figurino, me olhei no espelho, eu entendi o que era o personagem, eu entendi o que era que o diretor queria daquele personagem. Eu fiquei muito impressionado com essa sensação que eu tive nesse dia. E até porque o figurino do filme, de um modo geral, é sublime. Esse prêmio de figurino poderia ser dado tranquilamente ao agente secreto, porque é uma reconstituição perfeita de um tipo de roupa, o delegado com aquela roupa lá no umbigo, né? Porque fazia parte do estilo, aquele cabelo partido aqui no meio, né? Aquele penteado meio assim, era também de época, né? O que dá até um certo sensação de caricatura, mas não é uma caricatura, era assim que se vestia, né? Mas a gente olha um olhar distante no tempo, parece que é uma caricatura, né? Então, esses elementos. Nos ensaios, o Kleber trabalhou muito a questão do silêncio, do tempo estendido, para que tivesse o respiro, para que aquele silêncio dissesse muito mais de cada cena, de cada personagem. Ele disse, eu não tenho pressa da cena, né? Porque a primeira vez que eu li aquela cena do delegado era... Você é policial? Não sou policial, mas tem cara de policial. Você atira, você não sei o quê. Eu diria isso mais corrido. Ele falou, pausa, pergunta, observe. Tá. Aí eu entendi isso, para mim foi uma aula de cinema, de ator, porque eu fui observando tudo isso e ensaiando junto com o Wagner Moura, junto com o Kleber, e desenvolvendo isso que ele queria, né? Porque quando você chega, você é policial? Não sou policial. Aí dá um tempo. Aquilo na cabeça do personagem, do Marcelo, gera um troço na cabeça dele ficar pensando, será que esse cara já me descobriu? Nesse silêncio passa tudo na cabeça do outro personagem. E no espectador também, porque o espectador vai dizer, ele já sabe de tudo, será? Né? Até você perceber que, na realidade, ele está meio só tentando ler quem é aquele cara, já fui com a cara dele, né? De cara já me simpatizei, se precisar de mim, estou aqui às ordens, né? E tem essa coisa um pouco também, que até o Kleber falou, e tem uma coisa, tem isso, e pode até um certo tesão também, enrustido desse delegado, sabe, essa coisa tão machista que no fundo esconde os tesões enrustidos, né, que pode ser, inclusive, não tão na cabeça do delegado, concreto, no sentido de
tem um tesão por esse sujeito. Não, mas é uma coisa que povoa aquele imaginário de, olha, boa pinta, né? Você mas tem uma pinta de policial, ou seja, você é um cara formoso, né? Lá na frente, o delegado também diz para o Bob, dentro da viatura, o cabo é bom de tiro? Ela, cabão formoso. O que ele quer dizer? Pichão bonito da porra, né? Então o personagem é recheado dessas possibilidades. Né? Exatamente, é complexo, né? Ele tem... Ao mesmo tempo, quando você pergunta por que o espectador tem uma empatia, é porque tem o lado humano do personagem. Como nas obras do Shakespeare, né? Tem sempre a contradição do vilão, né? Quando ele percebe que a humanidade, como Macbeth, quando ele mata e está com algumas mãos sujas de sangue, vem o lado humano dele de dizer como eu fui capaz de fazer tudo isso. Mas agora não tem jeito, o que está feito, ou seja, vai em frente. Mas tem a reflexão dele, o que humaniza o personagem. Então, por exemplo, o delegado, você vê, é um cara que tem 2 filhos, né? Ele que está ali, é o braço direito e esquerdo, e cadê a mãe? A gente não sabe da mãe, mas tem o pai que cuida dos 2 filhos. Ele vai com a cara do Marcelo e diz, ninguém mexe com você. Se mexeu com você, mexeu comigo. Ele faz isso com o Alfaiate, que é o Dokia, né, interpretado pelo Dokia, que ele é como se fosse um troféu dele, ele é um símbolo de um herói equivocado na cabeça dele, né? Então ele também protege, isso aqui é meu símbolo, isso aqui é meu troféu, mostro para todo mundo, e também aqui nessa área, nesse quarteirão, nesse lugar, ninguém vai mexer com você, pode ter certeza. Se mexer com você, esquartejo, jogo no rio, o tubarão vem, pode comer até a perna, vamos dizer assim, né? Claro, interessante. É o poder, né? Ele fala, eu te escolhi, eu te protejo. E aí ele expõe a pessoa também muito, né? Ali esse alfaiate, né? Ele expõe. Mas é interessante que você coloca, e também tem um ambiente policial, sobretudo naquela época, que são muitos homens envolvidos, então, e se desenvolve, de fato, uma relação, tem muito afeto entre esses homens, isso é fato, isso tem no meio policial, eu falo isso tendo feito muita cobertura do meio policial, né, ou de policiais. Então, por isso que eu digo que o teu policial, de fato, você deu muita credibilidade ao policial, era o próprio delegado ali. A Laurita, que é membro aqui da comunidade, ou membro da comunidade, ela faz um comentário, ela ficou presa no DOI-CODE, foi torturada, eu conheço a história dela, ela diz, eu vi delegado diante de mim no DOI-CODE São Paulo me interrogando, conheci os tipos. A Júnia de Coguerra, ela diz assim, olha, marcou muito na hora que o fascista, que seria o delegado, vai conversar com o Marcelo e fala, segura sua mulher, típico de fascista, da fascistada misógina. Honestamente, eu não me lembro dessa cena, tem isso, ele fala dele, porque ele não sabe se o Marcelo tem mulher, né? Não, essa fala não é do delegado, acho... Não me lembro. Eu acho que essa fala é do empresário. Isso. Foi lá no restaurante, na empresário. Briga do Marcelo com o empresário que queria corrompê-lo e tal. E aí a personagem da Alice, né, começa a ter um embate ali. Então, o filho do tal empresário, que na realidade eles estão ali como governo federal, até ministério, estão como representante de ministério, chega e diz, segura a tua mulher. Eu me lembro desse momento. Que aí ela se revolta. É outro personagem. Quem que interpreta esse empresário, que é o italiano lá? Olha, esse é um ator de São Paulo, não me lembro o nome dele agora, mas é um ator de São Paulo, né? A gente não teve muito contato porque não era meu núcleo, né? Eu também não fui a Cannes, acho que eu só ouvi na Mostra de São Paulo, eu conheci, né? Mas são personagens repugnantes, né? Assim, são personagens que causam um asco, assim, né? E é por isso que quando o personagem da Alice, que é a cena única da Alice, que ela é aplaudida,
Acho que é porque a plateia queria dizer aquilo, quando ela assim, vai tomar no seu tal, né? Assim, a plateia... é como se fosse assim, era isso que eu queria dizer também. O que tem no Bacurau, né? Se você vê, tem um certo êxtase da plateia no primeiro Bacamarte que dá e mata os gringos que estão ali para massacrar toda a plateia, é como se fosse o que a plateia queria fazer também, né? Então essa cena me passa um pouco dessa sensação. A plateia queria dizer aquilo, né? A plateia estava indignada também. Joaquim. Olha, a Júlia esclarece aqui, fala, não é do delegado a fala. É isso, Escila, está concordando com a Escila. Do Ministério das Minas de Energia. O que a Escila pontuou muito bem, né? Esse filme destaca aquilo que se diz e é verdade, foi uma ditadura civil-militar, né? Então, você tem os civis que se apropriam, eles ajudaram a implantar a ditadura e eles se beneficiam da ditadura e estão usando todos os recursos, inclusive da universidade, né? Dos quadros da universidade. Muito interessante. E, Sila, claro que eu estou falando mais com o Roberto por conta da premiação, então eu vou até perguntar para ele mais uma questão que é a seguinte, é inevitável a gente perguntar, como é que é trabalhar com o Wagner? Porque ele parece ser uma pessoa simples, pelo menos o ator, quando ele fala com muita calma, etc. Eu não sei se você teve tanta... Quer dizer, você trabalhou diretamente com ele, mas como é que é trabalhar com o Wagner Moura? Essa pergunta sempre faz assim, porque, afinal de contas, ele é uma estrela no sentido desse momento, a grande figura, né? Eu me lembro que no dia que eu cheguei no meu primeiro ensaio, quando eu entrei, eu estava na sala, de repente entra o Leonardo Laca, né, que é o preparador de elenco, aí já dá aquela tremida, aí entra Kleber Mendonça, já dá aquela segunda tremida, de repente entra Wagner Moura, aí tá... Né? Mas, desde o primeiro momento, o Wagner é super companheiro de cena, o Kleber Mendonça é um grande diretor, é um gentleman, nunca levanta a voz, sabe muito bem o que quer, ao mesmo tempo não é um diretor engessado, se a cena... o set é um órgão vivo, né? Então ali se aparece algo, ele sugere, né? Se você quer sugerir, se encaixar, pode ser, se não, ele diz, não, vamos por aqui. Então tinha isso que era muito bom. Me lembro de uma cena que eu estou na viatura, estou com um jornal aqui na mão, vou saindo, aí ele diz, vamos fazer de novo, diga, você pergunta isso aqui, você responde, você pergunta, mas pai, por que tudo isso, né? Para que isso, não sei o quê? Aí ele tá com o jornal aqui, aí diz assim, tem que ver, meu filho, porque se a gente vai ver que se tiver nesse jornal aí, pode ter comunista infiltrado querendo passar a perna na gente. Então, essa fala, por exemplo, ele deu no dia do 7, né? Então, essa coisa viva. O Wagner era muito parceiro no ensaio, nunca foi essa estrela, né? E aí eu sempre falo e repito, quando você tem um ator generoso, o Wagner, e você tem um diretor generoso e um ator, eu, Roberto, também um ator generoso, e dou o melhor de mim, e o Wagner dá o melhor dele, e o Kleber o melhor dele, porque todo mundo quer isso, você vê uma cena 3, 4 vezes melhor, porque nós demos todos a nossa contribuição para que aquilo fosse, não cada um no seu universo particular. Então está impresso, isso imprime. E eu falo, foi um set lindo, nunca vi ninguém com cara feia, todo mundo feliz, trabalhando, entregando com o maior profissionalismo tudo que cada profissional dentro da sua área tinha que entregar, né? Então foi isso. Quando estava para terminar o filme, eu tinha era a minha última diária, acabei, e aí eu fiquei ali no hotel esperando o dia que eu voltar para Fortaleza, e eu fiquei, nossa, estou com saudade do set. Aí tinha uma cena que ia ser rodada, era o último set também era o penúltimo set do Wagner, que era dentro do apartamento lá com a dona Sebastiana,
e aí tinha uma menina da produção que ia para o set. Eu disse, eu quero ir para o set, eu não quero ficar no hotel sem fazer nada, não. Estou com saudade, já estou com saudade prematura. Aí eu fiquei lá naquele apartamento pequenininho, toda a equipe, aquela coisa toda, e tinha uma parte assim que era um quarto, tinha uma cama, aí estava na folga do set para a próxima tomada, o Wagner estava assim deitado, e eu assim, aí eu ia passando para ver a cena, a gente começa, ei, Davidson, está terminando, né? Pois é, cara, vai dando uma sensação de vazio, um luto, uma coisa, é estranho, mas é isso mesmo, a gente sente uma espécie de luto. Quando a gente acaba um set, a gente tem pelo menos uma semana ali, como se fosse um luto, para que o próximo trabalho a gente renasça no próximo. Aí ele falou assim, mas esse filme vai ficar bonito, você está muito bem. Eu sou, papai, grava aqui, eu faço a tua fala. Aí foi isso, mas é isso, em todos os lugares que a gente estava, em Cannes, nas pré-estreias, a gente fica amigo, não é esse cara distante, né? E todos, na realidade, Maria Fernanda Cândido, também um amor de pessoa, assim, teve um dia que a gente foi jantar junto, todo mundo com o elenco, o Doki, tem uma foto icônica, assim, porque está na mesa de jantar, o Doki, estava eu, o Kleber, Emily, estava Wagner, Maria Fernanda Cândido, todo elenco ali, né? Era um filme ali naquela mesa, né? E a gente conversando ali, sabe, assim, tão tranquilo, como sem ser essa coisa superstar. Isso me ajudou muito. Do primeiro dia que eu cheguei no set, que eu cheguei assim intenso, era um primeiro set, o Kleber me viu, Roberto, vem cá, seja bem-vindo ao set. Aí eu falei, nossa, eu estou assim com o coração apertado. Ele falou assim, fique tranquilo, você vai fazer muito bem. Então era esse clima, assim, eu não sentia de você ir para o set ficar nervoso, porque era tão acolhedor todo o processo que fazia com que eu sempre entregasse muito mais, que eu estivesse disposto a abrir o canal de criação, de proposta, e até porque eu adoro o set, né? Eu digo, o tempo de espera no set, ele eu curto a demora. Eu falo até de uma frase do Marcelo Mastroianni, que quando ele completou 50 anos de carreira, ele falou a célebre frase, hoje completo 50 anos de carreira, 30 dos quais só esperando. Que bacana, que bom. Você chega, o carro passa para te pegar às 5 da manhã. Aí você chega, vai fazer não sei o que, maquiagem, depois o figurino, você vai esperar o set, que primeiro é o set de fulano, quando você vai rodar, já está lá no final ou da manhã, né? Vamos dizer assim, né? Então, a maior parte você está realmente esperando. 50 anos de carreira, 30 esperando, entendeu? 30 dos quais só esperando. Eu acho genial. Deixa eu te falar aqui, bom, a gente conhece o verso do Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Você está falando agora dos encontros que você teve, o privilégio que você tem de conhecer, e é o seu meio, e tem encontros que vão, na verdade, todos os encontros, eles podem ser muito positivos, fazem a gente crescer, né? Eu imagino, eu vejo assim a vida. Então, tem aqui essa foto, que foi a Cila que me passou, que está aqui a Escila, que é o personagem ali à direita, né? O Roberto está no centro, e ali tem uma outra atriz que eu não sei quem é. Mas o que eu quero perguntar para você, a impressão que eu tenho, eu vou falar para a Escila, que a impressão que eu tenho, conversando com o Roberto agora, é que o Roberto é uma pessoa muito agradável, né? Me parece ser um bom amigo, uma pessoa, um bom colega. É legal trabalhar com ele. Quero saber se isso é verdade, você contar um pouco como é que vocês se conheceram e como é que é o Roberto trabalhando. Para mim, a pergunta? Desculpa. É para você. Então, eu conheci o Roberto, na realidade, em cena. Roberto fez colégio de direção, né, Roberto? E um trabalho lindo, apresentado junto com outra atriz maravilhosa, chamada Fabiola Liper. Fabiola Liper também faz cinema, ela está em Motel Destino,
tem uma atuação incrível, e está em Bacurau também. E eles fizeram um espetáculo que é escrito pela Fabíola, que além de cantar, escreve e é atriz, e era um homem e uma mulher que acabava ficando preso no elevador. Essa foto foi de um vídeo institucional que eu e Roberto a gente fez, que foi até a Jeane Albuquerque que convidou a gente. Nossa, eu estou aí, tipo personagem, uma mulher de 60 anos, do século XX, olha a cara da moça, da senhora, uma modista, assim, bem conservadorona, e Roberto é tipo um lojista, né? E, bom, assim, então eu fiquei muito impressionada com a atuação da Fabíola e do Roberto, fiquei fã, disse, é aquela frase do Wagner, esse pessoal que eu admiro, eu quero ser amigo. E a gente teve a oportunidade de se cruzar muito mais assim em oficinas de teatro, porque aqui nós somos uma geração que a gente não teve a oportunidade de se formar na academia, tá entendendo? Essa coisa muito bonita que o Wagner Moura traz, que assim, eu sou fruto de política pública para a cultura, isso é fundamental, porque eu, da minha geração, tenho 54 anos, para trás, o ator e a atriz tinha muita dificuldade no processo de formação, e esse é muito penoso. A gente aprendia muito com os diretores e diretoras. E esses trabalhos, né, Roberto? Então, assim, o que ele fala assim, de você ter a parceria do diretor e do colega é fundamental. Então, a gente fez trabalho também numa minissérie chamada Traga a Pessoa Amada, certo? Com direção do Islan Esmeraldo e da Vitan, certo? O Islan é roteirista também do Motel Destino. O Roberto faz um médico, uma cena meio engraçada, porque é meio suspense, meio terror e meio comédia essa minissérie. E é muito bom, porque ele esse clima da nossa conversa aqui, Joaquim, é o clima que a gente tem quando a gente trabalha com o Robério. Então, assim, essa minissérie a gente fez no finalzinho de pandemia, todo mundo de máscara, sabe, aquelas dificuldades, ainda uma certa tensão, e o tempo sempre muito apertado, e Roberto, assim, ele doa muito, né? E é fundamental, porque o trabalho do ator é um trabalho de entrega. Então, se eu te entrego e você não recebe por um estrelismo ou por uma, sei lá, uma dificuldade, isso não cria o diálogo fundamental que gera a verdade cênica. E é isso que ele está dizendo. Então, assim, o fato do Wagner ser generoso é um dos elementos que o faz ser um grande ator. Porque na hora que Roberto... né, a sua interpretação, Wagner recebe e devolve, dialoga, né, concretamente, cenicamente, isso gera mágica, né, do cinema, da arte da interpretação. Me perdoe só para colocar uma coisa, que eu me empolgo, eu sou apaixonada por esse nosso universo da interpretação do cinema. Esse personagem seu tem uma coisa muito especial, porque ele é profundamente cruel, e você fez isso majestosamente, profundamente cruel, você percebe pelos diálogos que é uma pessoa que envolvida com tortura, com todo tipo de sordidez, mas a figura dele tem algo de uma leveza, é um tipo gente boa, tá entendendo? É um gente boa que, assim, se a gente tivesse condição de tirar esse lado dele, cruel, bestial, assim, ele é aquele cara gente boa, o cara que tá rindo, né? Você é meu chapa, e tem um afeto verdadeiro ali, uma admiração verdadeira que ele nutre pelas pessoas, como vocês comentaram, e que mostra essa contradição que é muito comum, inclusive, desse tipo aqui no Nordeste, né? Esse tipo de gente que tem, ao mesmo tempo, o cara faz piada, é uma pessoa... Aqui no Ceará tem demais, o cara é engraçado, é uma conversa agradável, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa de um nível de brutalidade que é muito chocante, certo? Então, eu acho que o Roberto conseguiu fazer essa mistura de forma magistral. Assim. Fantástico. Rapidamente, Sila, o que veio primeiro, é a atriz ou a advogada, jurista?
Joaquim, eu não sou atriz, não sou artista porque eu gosto. Eu sou porque eu existo assim. Entendeu? Então, assim, pela ausência de políticas públicas, a minha geração, por exemplo, o Silvério Pereira é outro extraordinário artista. Ele já vem de uma geração posterior que teve não só formação, mas edital e tudo mais. Então, quando a gente não tem essa oportunidade de materializar aquilo que a gente precisa sobreviver e vai tocando. E eu sou militante, sou de família militante, de esquerda. Então, a militância, a constituinte de 87, que gerou a Constituição de 88, me fez fazer direito. Mas eu dançava nos atos pela redemocratização do Brasil, contra a ditadura, desde que eu tinha 7, 8 anos. Eu dançava. Hoje o pessoal fala as místicas e tal. Era eu, que era uma garotinha, né, levada pelos meus pais, então eu dançava na abertura dos atos e tudo mais. Então, assim, eu não sei nem dizer quando essa coisa... quando é que você se descobriu? Desde sempre, é uma necessidade, é uma existência. Eu posso fazer qualquer coisa e eu vou retornar à interpretação, ao palco. Eu comecei na dança, né? Mas o trabalho do ator, da atriz, ela envolve o corpo, ela envolve a voz e tudo está conectado. Perfeito. Olha, a Olivia Roerzer comenta aqui, o filme Ainda Estou Aqui abriu a porteira dos filmes sobre o período da ditadura. Uma pergunta. Parabéns, Agente Secreto, assisti os 2 assim que chegaram à telona. Você acha que, enfim, haverá outros filmes? Você acredita nisso, Roberto Jorge? Eu acho que abre um portal, abre uma credibilidade, abre uma força, abre uma autoestima, né? Acreditarmos que podemos, sim, mostrar que somos capazes, tanto no nível pessoal, eu como o cinema, como o macro, né? Do pequeno ao maior. Né? Eu quero dizer com isso que, por exemplo, essa oportunidade de fazer esse filme me credibiliza, minha autoestima, o melhor, porque é um diretor que ousou me chamar para cuidar do filho dele, né? É um filho gigante, imenso, grande, e, na realidade, criou junto comigo, com 2 pais, né? E aquilo ali me coloca no outro patamar de representatividade, de ator, que os diretores novos, os velha guarda que não sabia até qual é o meu ponto, olhar o meu trabalho e ter referência. Assim como o próprio Kleber disse no discurso, de que o que ele quer é que esse filme seja uma referência para os novos diretores, para os novos, né, para uma nova geração, né? Embora eu seja de uma velha geração, eu me sinto sempre uma jovem geração. Mas é disso mesmo, é de empoderamento, é de dizer o cinema pernambucano é forte, o cinema cearense é forte, tem atores competentes, tem técnicos, tudo é possível, e o cinema nacional está aí novamente. E está aí o Nordeste dizendo que sim, não é regional, nós somos nacional, né? Nós somos Brasil. Acho que é isso. 247. Muito bom, é isso mesmo. Eu acho que sintetizou bem o que está ocorrendo. E esse filme não é só esse, né? Que você vê Bacurau, o que você teve esse filme agora, que você tem, são criações, são referências nacionais, importantíssimos, feitos a partir de talentos da região, de uma região brasileira, né? Que é a região nordeste do Brasil. Então, acho que você foi a Escila que disse agora que o Estado do Ceará está criando um filme. Foi a Escila que falou ou foi você, Roberto? Que está criando seria uma agência, seria uma Ceará Filmes, né? Que eu acho É uma empresa isso. Pública. É uma empresa pública, exato, que é o que vai fazer. Aí eu pergunto, Roberto, agora, como é que foi a tua carreira como ator? Eu imagino que te dá uma projeção muito grande esse filme agora, mas você já tem assim, uma carreira já consolidada. Como é que foi a tua carreira?
Consolidado, a gente como artista, a gente não sabe bem o que é consolidado, né? Porque parece que nós artistas, a gente está sempre começando, está sempre fazendo um vestibular, está sempre fazendo teste para alguma coisa. Cada trabalho que você faz, você nasce naquele trabalho e morre naquele trabalho, e depois vem o luto e você renasce no próximo, e é sempre assim. Tem o lado bonito, porque você está sempre se reinventando, sempre se provocando, ao mesmo tempo dá uma angústia tremenda de você não ter, faltar, em algum momento parece que perde um pouco do chão, dá uma certa angústia, trabalhar às vezes dentro de uma profissão que é tão subjetiva, né? Você quer criar uma obra, e o que é que isso se transforma, se isso é bom, se é não, porque eu posso ter feito um bom trabalho para você, para alguém aqui ao lado, não, né? Então a gente está nesse fio, né? Nesse meio fio, né? Mas eu comecei desde os anos 80, fazendo teatro. Em 84 eu fiz faculdade passei para comunicação social, né? Eu ia ser para fazer jornalista, porque, como a Ercília está falando, na nossa geração não tinha curso de nível superior, só tinha o curso de extensão. Então, o curso de arte dramática da universidade, era um curso de extensão, não tinha uma formação que você saísse de lá com um diploma. Hoje tem, Fortaleza tem vários cursos na universidade, né, com licenciatura, com mestrado e tal, mas na nossa época não. Então, você tinha que descobrir qual era a outra faculdade, uma faculdade que fosse mais afim do ato de ser artista, né? Aí teve colegas que foram para pedagogia, para poder ensinar teatro, outros foram para letras, porque tinha a questão da literatura, ali poderia, né, tentando, outro para psicologia, porque achava que ali poderia encontrar a gênese de criação de qualquer personagem. Então você não tinha essa possibilidade, e hoje tem. Então você vê hoje uma geração saindo de lá formado, com licenciatura, até dando aulas, fazendo concurso para o emprego e tal. Então, muitos escolhiam, como a Ercília falou, de repente ela foi para o direito, porque ser somente atriz não dava. Então, a gente vive nessa angústia. Aí eu fui embora para o Rio de Janeiro, quis ser ator profissional, porque eu não queria ser jornalista, aí morei no Rio de 84 a 94. Robério, só perguntar para você, qual foi a primeira peça que você fez? Foi peça, começou pelo teatro, quantos anos você tinha? Apresentou no Teatro Zé Alencar, não? Olha, tem uma coisa muito interessante. Eu morei até meus 11 anos de idade, 11, 12 anos, na região dos Inhamuns, Parambu, onde eu nasci. Então, naquela época, você não tinha... para você estudar, você tinha que vir para a capital. E aí eu vim para Fortaleza. O sonho do meu pai era que eu fosse um militar, né? Então, me colocou para estudar no colégio militar. E eu tinha um sonho de ser artista, né? Meu sonho era ser artista. O que me fascinava... Desculpe. Não, meu pai era um comerciante na cidadezinha do interior. Mas o cinema que não tinha, que na cidade tinha aqueles projetores antigos e projetava o circo que chegava na cidade, aquilo me deu uma vontade de ser artista. Aí eu fui descobrir o teatro na marra, como se diz. Eu não tinha ninguém que me dissesse nada. Eu fui pesquisando ali nas páginas amarelas onde é que tinha curso de teatro. Aí encontrei o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará. Meu primeiro espetáculo, dois espetáculos eu fiz ali pela escola, né? Aqueles Jogos na Hora da Sesta, Casamento da Peraldiana, que era de um autor cearense da década de, acho que 30, 40, esse eu talvez saiba. Mas profissionalmente, vamos dizer assim, eu fiz um espetáculo chamado Blue Jeans, que foi em 82. Blue Jeans foi montado exatamente quando estava liberado ali tentando ali afrouxando a ditadura e liberando obras, né? Era um texto que era censurado. Foi montado no Rio com as estrelas da época, os meninos novos, e fez sucesso. Aí um diretor do Rio, que era do Ceará, voltou para o Ceará e quis montar esse espetáculo, e foi minha estreia assim, no Teatro José de Alencar em 82, e foi um sucesso o espetáculo. Depois remontamos em 84, aí foi aí que eu disse, não, eu quero mais, eu vou para o Rio.
E aí vim embora para o Rio. Que idade você tinha? Eu tinha... quando eu entrei para fazer teatro, eu acho que eu tinha... Era 18 anos. Quando eu fui embora para o Rio, eu devia ter aí meus 20 e pouco, 22 anos. É aquela idade em que tudo pode, né? Claro, que você se joga. Ator no Rio. Aí no Rio eu fiz um espetáculo, eu fiz um teste, aí passei para montar um espetáculo chamado Laços. A gente ficou no teatro Cacilda Becker, que ficava no Largo do Machado. Ficamos 3 meses em cartaz de terça a domingo. O espetáculo era um sucesso grande. Depois fui fazendo alguns outros espetáculos. Depois comecei a virar também uma espécie de uma dublê de produtor, né, para poder gerar meus próprios trabalhos, vendendo teatro, viajando pelo interior do Rio, São Paulo, Escambau. E aí teve um momento que eu cansei, achei que eu não... aquela frustração que rola, né, quando não consegui ser galã da novela, não saí na capa da Contigo e nem da Sétimo Céu. Quem é da geração lembra dessa revista, né? Aí vim embora para Fortaleza. Aí logo depois veio a história do Colégio de Direção Teatral, que eram os grandes mestres do Brasil dando aula aqui no Ceará dentro dessa escola. E então foi um momento de eu me reciclar ali. E foi um momento em que eu montei esse espetáculo 2x2, que a Escila falou, e foi um sucesso. Passamos 10 anos em cartaz, ganhei prêmio de melhor ator no Festival de Guaramiranga, a autora, que também era atriz, ganhou o melhor texto, né? E aí pronto. E cinema sempre fazendo alguma coisa, aparecia sempre uma coisa que eu ia fazendo. Um outro trabalho que eu fiz foi Greta, que era de um cineasta cearense, um personagem grande, foi bacana, que era no elenco o Marco Nanini, a Denise Weinberg, e eu era o chefe do hospital onde o Nanini era o enfermeiro, né? Então foi um momento também muito, muito bom, né? Depois do Agente Secreto, em função do Agente Secreto, né, já vamos dizer assim, o desdobramento, tinha 2 cineastas na equipe do Agente Secreto que iam rodar o primeiro longa-metragem deles. Um deles, inclusive, é um dos montadores do Agente Secreto. E aí eles acharam que eu tinha um perfil, ainda fiz teste, e aí me convidaram, e um personagem gigante de um filme chamado... Está em fase de montagem ainda, né? Não está pronto. Se chama A Margem do Rio, e eu faço... o antagonista, mais um vilão para minha carreira. Que legal. Estreia quando? Tem previsão? Estreia não? Tá bom, tá em Bom, nós montagem. rodamos em julho, agosto do ano passado, né? Então ainda está naquela fase de montagem, né? Pode ser que seja distribuído também pela Vitrine, que é o mesmo distribuidor do Agente Secreto. Então acho que será mais uma oportunidade de referendar meu trabalho, né? Tem inédito também, eu fiz uma participação no Cangaço Novo, nessa 2ª temporada, deve estrear em abril. Fiz uma comédia, um longa aqui em Fortaleza, uma comédia. Então tem uns 3 trabalhos aí inéditos, né, ainda. E eu acho que coisas melhores, grandes coisas virão ainda, né? Espero, né? Com certeza. Depois desse sucesso estrondoso, e você tem um papel relevante, né? Parece, você destaca ali. Então, isso é certeza. Isso é bom. O Roberto, eu perguntava para você o seguinte, por que uma dúvida? Tem o filme O Agente Secreto que está dentro do filme. O título Agente Secreto é por conta daquele filme, é isso ou não? Isso chegou... Tem, que é o filme do Jean-Paul Belmondo, se não me engano. Né? Aí tem L'Agent Secret, né? Em francês. Isso. E que também o filme ele é uma homenagem ao cinema, né? Quem assistiu o Retratos Fantasmas, né? Você chegou a ver o Retrato Fantasma do Kleber? Não. O Retrato Fantasma é um documentário dele sobre cinema de rua, os cinemas que foram desaparecendo. Só que ele transita pela memória. É do Kleber. Pelas memórias. Do Kleber Mendonça. Retratos Fantasmas. Inclusive, no ano que estreou, ele foi considerado o filme do ano. Tal. E esse filme ele é muito emotivo. Você se envolve com ele e você sai assim, apaixonado por aquele filme.
E o Retratos Fantasmas, que retrata aqueles cinemas do Recife que foram deixando de existir, se transformando em outra coisa, né? Na realidade, a gente vai se identificando, porque em cada cidade nossa, a gente foi vendo o cinema desaparecendo, virando uma igreja, virando uma outra coisa, e aquele cinema de rua desaparecendo. Então, ele fala dessa paixão pelo cinema, e se você assistiu o Retrato Fantasma, você começa a entender muita coisa no próprio Agente Secreto, né? Porque o Kleber fala que quando ele fez o Retrato Fantasma, veio várias coisas ali prontas para o agente secreto, né? Foi uma... acho que ele até fala que ele começou a escrever o Agente Secreto quando ele estava fazendo o Retrato Fantasma, né? E aí você vê muita coisa, homenagem que tem de uma coisa com a outra, né? É muito bonito. Joaquim, se me permite, eu queria... E, Robério, se você puder, passa essa leitura para o Kleber. Por que Agente Secreto? A minha casa era um aparelho contra a ditadura. Então, por aqui se hospedaram muitas pessoas que estavam clandestinas. Elas estavam em situação de segredo. Elas estavam secretamente nessa casa, inclusive nessa casa onde eu estou. Então, o agente secreto, depois, no período de Guerra Fria, era justamente aquela figura que trabalhava pelo imperialismo, né? Os 007 da vida e etc. Acho que isso é uma ironia finíssima do Kleber, e eu acho muito pertinente a linguagem dele, de ser uma homenagem, como você falou perfeitamente, aos filmes clássicos, né? Mas também a essa figura que Marcelo chega clandestinamente, ele tem um outro nome. Quantas pessoas eu conheci aqui com nomes diferentes, né? E essas pessoas só conseguiam estar vivas porque estavam nessa casa, e essa casa era um abrigo secreto e seguro, certo? Então, ele era uma pessoa que estava em situação de segredo, ele era secreto e ele era um agente, só que ele era um agente às avessas do que é o agente secreto pelo imperialismo. Ele era um agente, na realidade, de um Brasil independente, forte, livre, um Brasil de tecnologia, né? E não esse Brasil do atraso que a ditadura trouxe ao desmontar as universidades. E assim, é muito especial que esse personagem do Marcelo seja um professor e a Alice também seja uma professora, né? A personagem da Alice. Desmontou a ciência, que os militares gostam de falar de eficiência, né? Que eficiência que nada. Eles deixaram o Brasil capacho, um Brasil com menos inteligência do ponto de vista de inteligência estratégica. Eles desmontaram a ciência do Brasil, desmontaram a cultura do Brasil, né? Além da corrupção, não foi só a corrupção que foi grave, foi o desmonte da ciência e das universidades. E aí, me perdoe, mas assim, faltou a gente falar do imaginário fantástico que Kleber traz sempre de forma maravilhosa, que a perna cabeluda, que eu tinha muito medo dessa coisa do Recife e do Pernambuco. É uma lenda urbana, né? Existe essa lenda. Não, gente, a gente ficava apavorada. Ô, Sila, deixa eu só falar aqui, olha, a Lourdes diz aqui, Lourdes dos Santos, aqui no Recife tinha um cinema em cada bairro. Num bairro em que morei tinha havia 3 cinemas. E a Solange diz aqui, olha, de Stasi, ela fala, que entrevista boa demais, e ver a vibração e a atenção da Ercília Menezes escutar a Robério, que delicadeza. Tá? Então tem aqui, enfim, as pessoas elogiando muito a entrevista, só que eu vou ter que encerrar, faltou um minuto aqui, não fui até as 22. Não! Até meia-noite! Bora até meia-noite! Olha só, Joaquim! Continua a programação, então eu vou passar para o Robério fazer a mensagem final aí, depois a Sila rapidamente para despedir das pessoas, por favor. Bom, esse livro já está nas livrarias, é lindo, é a publicação do roteiro original, da primeira versão dele, não é que está no cinema, então é muito bom, é rico. Aqui ele cita sobre os vilões, que ele diz assim, eu não escrevi sobre vilões, eu escrevi sobre agentes do caos.
Né? Então, a ironia fina do Kleber é para dizer que o agente pode ser o Estado, é cada um que está ali infiltrado. Né? Então, é amplo. O filme é um labirinto, é um quebra-cabeça que você vai montando, tem sempre, complete o espaço vazio. É um filme para você ver 2 vezes, 3, para você, porque ele tem muitas camadas, né? E dizer também que assista, quem não viu o filme, ainda está pelos cinemas pelo Brasil, né? O filme já é a maior bilheteria, o maior recorde de público do ano, e é a maior a maior bilheteria, o maior número de espectador de um filme produzido no Nordeste, né? Então somos nós, como eu disse, é nós. Que fantástico. Roberto, só uma coisa, os carros na rua, muitas vezes você vê que são cenas reais. Agora tem uma cena ali, foi usada a inteligência artificial, você sabe, a hora que está diante da janela, rapidamente, você sabe, não? Porque os carros são bons, quer dizer, você percebe que teve um trabalho ali de produção fantástico, aqueles carros da época. A maioria dos carros tinha mais de 160 carros ali de colecionadores. Agora tem um bondinho, acho que passa um bondinho, né? Eu acho que isso aí é inteligência artificial, creio, né? Tem sempre, claro que tem ali, até para colocar aquele Pirelli ali, eu acho que ali é uma inteligência artificial, não me lembro não, né? Ótimo. Roberto, tá boa demais a entrevista, mas eu vou ter que encerrar e, enfim, as pessoas estão gostando, e agora eu vou passar para a Scila Menezes. Difícil dizer tchau, viu? Difícil dizer tchau com tanta coisa bacana. Primeiro, dizer o seguinte, a gente tem que investir na cultura, não só porque a cultura cria empregos, não que isso não seja ruim, a gente quer, sim, segurança profissional de artistas, como até pelo meu relato do Roberto, a gente pode ter, né, como referência. Mas a gente tem que investir na cultura simplesmente para a gente ser feliz, certo? Para a gente se comemorar, para a gente ter consciência coletiva da nossa existência de uma forma não só afetiva, mas também de uma forma lúcida, transformadora, e não deixar de lembrar que a alegria ela é fundamental para a vida, e o filme, com todas as tragédias, ele traz aquele carnaval, aquela coisa, e não é um ópio. A alegria, antes de mais nada, é a consciência coletiva e plena. A gente, daqui a pouco, vai ter carnaval, né? De estar junto e de comemorar a vida e fazer um pacto, né, com os vínculos eticamente elevados, esteticamente elevados, né? Por isso que o filme traz cena de carnaval, por isso que a arte se faz de forma coletiva. Viva o cinema, viva o Brasil, viva a democracia. É isso, viva a cultura brasileira. Muito bom. Olha, parabéns, Roberto, parabéns mesmo. Você dá muito a todos nós, viu? Todo o elenco, esse trabalho fantástico. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado, Scila. Obrigado a todos vocês pela audiência. Boa noite e até a próxima. Tchau. Beijos!